Se você acha que os romances de Orgulho e Preconceito aconteceram apenas diante das câmeras, fica nesse vídeo que eu vou te contar que nos bastidores foi muito mais complicado. Teve ex-namorados sendo escalados para interpretar juntos e várias novas paixões aconteceram ali durante o set. E até o diretor se envolveu com uma das atrizes. Então já fica nesse vídeo que hoje eu vou trazer para vocês os bastidores polêmicos de Orgulho e Preconceito de 2005. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para dar aquela força e bora pro vídeo. E assim, já vamos começar com uma polêmicazinha quente? Vocês sabiam que a Rosamund Pike, que interpretou a nossa querida Jane, e o Simon Woods, que interpretou o Mr. Bingley, eles já tinham namorado na vida real? Pois é, gente, eles namoraram antes das filmagens de Orgulho e Preconceito. O diretor, Joy Wright, ele até tentou evitar o Simon ali no elenco para não gerar um clima estranho, né, entre os ex-namorados, mas ele mudou de ideia ao ver que o Simon era perfeito para interpretar o papel do Mr. Bingley. E combina demais, né, gente? Ele é perfeito pro papel. O diretor, ele chegou a perguntar para Rosamund se estava tudo bem o Simon entrar no elenco, e ela falou que estava tudo bem sim, e acabou dando um par muito bom, né? Comenta aqui se vocês também amam esse casal. Mas e se eu te contar que essa fofoca ainda não chega nem perto do que viria a seguir? E vocês sabiam que a Keira Knightley também teve dificuldades para aceitar o papel da Elizabeth? Ela era muito fã de Jane Austen desde nova, mas ela ficou muito insegura de aceitar o papel, já que a versão de 1995 com a Jennifer L e o Colin Firth tinha bombado, então ela achou que seria muita responsabilidade e muita comparação. A Keira chegou a pedir para os agentes não colocar ela no papel porque ela tinha medo de estragar uma personagem tão querida. Ainda bem que ela aceitou o papel depois no final, porque ela foi uma Elizabeth perfeita também, né, gente? Deixa aqui nos comentários. Por mais que os agentes da Keira colocaram ela no cast, o diretor ficou um pouco inseguro de colocar a Keira no papel porque achavam ela bonita demais para ser Elizabeth. E assim, gente, essa história é um pouco engraçada porque o diretor achava ela bonita demais para interpretar a Elizabeth, só que depois que ele conheceu ela pessoalmente, ele mudou de ideia. Então, assim, gente, seria um elogio ou não? Porque, né? Tipo, ah, você é bonita demais pro papel. Aí quando conhece pessoalmente, fala, ah, não, capaz, você cabe certinho. Não é tão bonita assim quanto eu pensei. Eu teria levado como um desaforo, mas a Keira arrasou no papel. Vocês sabiam que a Judi Dench, ela recebeu um convite um pouco inusitado? O diretor escreveu para ela falando que adorava as personagens que ela interpretava como malvada e fez um convite um pouquinho inusitado e um pouquinho direto demais. O diretor disse que adorava quando ela interpretava personagens más e bem. E aí ele fez o pedido pra ela e ela aceitou. E ainda bem, né, gente? Porque essa Lady Catherine, ela é assim, memorável. A mulher é tão boa atuando que dá pra sentir ódio dela até hoje. Comenta aqui se vocês também pegaram um rancinho da Judy no papel de Lady Catherine, porque assim, gente, eu acho impossível alguém ter gostado dessa mulher lá. Vocês sabiam que o elenco se davam tão bem que eles pareciam uma família de verdade? As atrizes que interpretavam as irmãs Bennet e a Brenda, elas ficaram muito próximas ali, quase viraram uma família de verdade. E também, um pouco antes das gravações, eles passaram um tempo convivendo juntos ali, o que tornou a relação deles muito mais agradáveis durante as câmeras e muito mais fácil de fazer. A Rosamund contou em uma entrevista que na cena do Darcy lá na neblina, todos eles acordaram ali por volta das 3 da manhã só para ver aquela cena sendo gravada. Muito fofo saber que todos eles se davam super bem ali, né? E agora a próxima é sobre o Donald Sutherland, o nosso eterno Mr. Bennet. Ele quase recusou o papel também e o diretor teve que implorar para que ele aceitasse, falando que respeitaria muito os papéis de época. E aí, depois de muita insistência, ele acabou aceitando. Mas quase que o Donald não foi o nosso Sr. Bennet.
E coloca aqui, qual outro ator vocês conseguem ver no papel de Mr. Bennet? Porque pra mim o Donald foi perfeito. E agora falando do queridíssimo do Matthew Macfadyen, o nosso querido Sr. Darcy. Ele quase recusou o papel também, por não se achar bonito e charmoso o suficiente. E na época ele se comparou muito com o Colin Firth da versão de 1995, porque foi uma versão muito amada pelo público. E assim como a Keira, ele teve suas ressalvas de estragar o personagem e não dar conta. O que foi totalmente ao contrário, né? A versão de 2005, ela é bem diferente da série, mas ela também ganhou o coração dos fãs da Jane Austen. Assim, como todas as séries de sucesso e filmes de sucesso, ela também divide opinião, né? Algumas pessoas odiaram o filme e algumas pessoas amam. Eu, particularmente, todo time que ama. Eu não consigo entender quem não gostou desse filme, mas os dois arrasaram como Darcy e Elizabeth. Isso a gente não pode negar. Mesmo com o Matthew muito inseguro, isso também deslanchou a carreira dele. Foi aí que ele começou a ser conhecido mundialmente ali, né? E vocês sabiam que o Joe Wright, o diretor de Orgulho e Preconceito, e a Rosamund Pike começaram a se envolver em um relacionamento durante as gravações do filme? Isso mesmo, pessoal, a Rosamund estava com tudo. Além dela ter namorado o Simon antes das gravações, ela começou a se envolver com o Joe, que é o diretor de Orgulho e Preconceito. Eu não sei lá muito bem como ficou o clima, né, ali no set de gravação. Eles falam que ficou tudo bem, mas deve ter ficado um climinha esquisito sim, né? Já que a Rosamund estava fazendo par romântico com o seu ex-namorado da vida real e quem estava dirigindo o filme era o seu atual ali ficante, né? O seu atual relacionamento, não deve ter sido tão de boa assim gravar. Mas que bom que deu tudo certo e que bom que agora todos eles se dão bem. E assim, já que a gente já tá nessa aba mesmo falando sobre os relacionamentos que rolaram ali durante o set, vocês sabiam que a Keira Knightley também teve um relacionamento com alguém do elenco? E se eu te contar que é um dos vilões? Isso mesmo, gente. A Keira, ela namorou o Sr. Wickham. Por mais que ali no filme a Elizabeth e o Wickham, eles tinham uma situação muito complicada após ela descobrir tudo de ruim que o Wickham fez, na vida real, ela e o Rupert Friend, né, que interpretou o Wickham, tiveram um relacionamento de quase 5 anos. Eles até chegaram a morar juntos. E assim, gente, eu posso não gostar da Elizabeth junto com o Wickham, mas eu confesso que a Keira, junto com o Rupert, era bem fofo de se ver. Mas o relacionamento não deu certo e acabou durando 5 anos ali no total. Comenta aqui se vocês apoiavam esse casal e se vocês sabiam da existência dele ali também. É até engraçado pensar que entre tantas ali polêmicas, né, e relacionamentos complicados que rolaram, eles ainda continuam muito próximos e sendo amigos e tudo rolou muito bem. E pensar que o elenco ele se dava muito bem, já que não é tão comum assim a gente ver em uma série ou em um filme. Geralmente os atores são bem brigados, né, e não se falam mais após as produções, mas Orgulho e Preconceito prova pra gente que eles são ótimos no filme e são ótimos na vida real também. Deixa aqui nos comentários qual desses fatos e polêmicas mais te surpreendeu e qual você não sabia. E comenta aqui também se vocês apoiam os casais que eu falei aqui. Se vocês queriam que a Rosamund tivesse ficado com o Simon ou com o Joe, qual vocês se surpreenderam mais de saber que tiveram um caso. E se vocês apoiavam a Keira junto com o Rupert. E foi isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para dar aquela forcinha e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários também qual o próximo filme e série vocês querem ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!